nós com... Perdão. Vinde, Espírito Divino, e enchei os vossos dons, com vossos dons, os corações dos fiéis, e acendei neles o amor com um fogo abrasador. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, nós estamos celebrando hoje a solenidade de Pentecostes. Então, como nós escutamos na primeira leitura de hoje, estando os apóstolos reunidos, todos no mesmo lugar, à espera do cumprimento da promessa, 50 dias após a Páscoa, daí o nome Pentecostes, você lembra, né? O Brasil é pentacampeão, né? Esperamos aí, né? Quem sabe agora, hexa. Mas tudo isso para dizer assim, o penta é familiar a nós, nos remete ao número 5. Então são 50 dias após Pentecostes. Era uma festa que os judeus tinham de apresentação das primícias, dos primeiros frutos da colheita. Neste dia, então, festivo, os apóstolos estavam reunidos no cenáculo com a Virgem Maria, à espera da promessa. Jesus tinha dito que enviaria o Espírito Santo. E como escutamos na primeira leitura, de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e sobre eles repousaram como que línguas de fogo sobre cada um deles. E eles começaram a falar em línguas estranhas, movidos pelo Espírito Santo. Em Jerusalém, por causa desta festa, esta festividade de Pentecostes, a festa das colheitas, tinham pessoas ali de diversos lugares, alguns já residiam ali, outros estavam como peregrinos em Jerusalém. E as pessoas, embora de diversas nacionalidades, escutam o Evangelho, escutam a boa nova de Deus sendo anunciada na língua deles, pessoalmente. Hoje em dia a gente já existe, né, uma tecnologia de fones de ouvido com tradução simultânea. Mas naquele tempo não. E o Espírito Santo concede esta graça. Portanto, Pentecostes, como escutávamos no comentário inicial, é também este
podemos dizer, esse início da igreja, né? A igreja que vai, a igreja em saída, a igreja que agora vai aos povos para anunciar que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo. É a conclusão do tempo pascal para nós. Por isso o Círio Pascal que está aqui, que a igreja acende esse círio na vigília pascal, no sábado santo. Amanhã, o último dia, portanto, domingo de Pentecostes, hoje ainda é a vigília, o sábado à noite, mas amanhã, o círio é o último dia que será aceso durante as nossas celebrações. O círio será aceso somente nas celebrações de batismo ou missas de corpo presente. Mas esta chama agora está em nós e precisa estar viva, acesa em nós. Esta chama do ressuscitado é a chama do Espírito Santo, a presença de Deus em nós. E aqui, só para te recordar, né, quem é o Espírito Santo? A gente sabe, a gente aprendeu na catequese, graças a Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Só que nós corremos o risco de imaginar que, terceira pessoa, então, tem a primeira, que é o Pai, é o superpoderoso, aí tem Jesus, que é o Filho, que é o mais ou menos, e tem o Espírito Santo, que é a terceira pessoa, e aí está tudo bem, de vez em quando a gente lembra dele. Não, gente. Dizer terceira pessoa não significa uma hierarquia na Santíssima Trindade. Os três têm igual poder, o Pai com o Filho e o Espírito Santo criaram todas as coisas. Jesus andava no poder do Espírito Santo. Hoje na missa, o nosso pároco, o padre Edemilson, pediu que nós rezássemos o credo niceno-constantinopolitano, aquele credo maior. E nós vamos rezar, creio no Espírito Santo. Senhor que dá a vida, esse é o Espírito Santo. É o Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho. Que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então quando você adora Jesus, você também está adorando o Espírito Santo. Eles não ficam brigando, esqueceu de mim. Não. Toda a glória que nós damos a Jesus é a glória à Trindade, é a glória ao Pai. Claro, são pessoas distintas, elas não são a mesma pessoa, mas é o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Tudo isso para te dizer, o Espírito Santo não é uma coisinha qualquer. É uma pessoa que quer ter relacionamento com você e comigo. Uma pessoa que quer adentrar a nossa vida. Uma pessoa que quer nos transformar. No credo que nós vamos rezar hoje também diz: com o Pai, o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo que fala pelos profetas. É o Espírito Santo que transformou a vida de Pedro, de Paulo, Saulo, que transformou a vida de tantos pecadores que já passaram pela face da terra e os fez santos. É este Espírito Santo que quer também transformar a sua vida, a minha vida. A menos que você diga assim, eu não tenho nada para ser transformado, comigo já estou, estou ótimo, estou para a pá com Nossa Senhora, eu não tenho pecado nenhum, então essa missa não é para você, você não precisa estar aqui. A missa é para pecadores que não estão acomodados, que querem transformação. O Espírito Santo é para quem não está acomodado. O Espírito Santo é para quem quer renovação de vida. O Espírito Santo não é só para os padres, para os seminaristas, para os diáconos, para as irmãs religiosas. Não, meu Deus do céu, é para você. Aí você diz assim, padre, mas então, eu já fui batizado. Eu já fui crismado. Eu já sou o templo do Espírito Santo. Parabéns, é isso mesmo. O Espírito Santo está em você, está em mim, desde o nosso batismo. Então, para que pedir o Espírito Santo? Se ele já está em nós, para que eu tenho que pedir? Eu gostei muito de uma explicação de um sacerdote muito sábio. Ele fez a seguinte comparação: sim, o Espírito Santo está em nós, nós já temos os dons do Espírito Santo em nós, os dons infusos desde o nosso batismo, recebemos na crisma essa graça, a confirmação do nosso batismo, e nós nos tornamos então esses apóstolos, esses guerreiros pela fé. A graça de Deus está em nós. Mas ele fez a seguinte comparação: imagina um barco à vela, que tem as velas ali,
mas não tem vento soprando. O vento não vai para lugar nenhum. O barco não vai para lugar nenhum. Porque ele precisa do quê? Do vento. Um barco à vela precisa de vento para que ele possa ir. Para que ele não fique parado. Mesma coisa. Sim, o Espírito Santo está em você desde o seu batismo. Mas se nós não pedimos que o Espírito Santo nos sopre, nos impulsione, os dons vão ficar simplesmente aí, não vão desabrochar. E nós não vamos ser santos. E nós não vamos para o céu. Que tragédia. Caminhamos e morremos na praia? Não! Nós precisamos chegar ao céu. Nós precisamos chegar à eternidade. Você não pode perder o céu. É por isso que você não pode deixar de pedir o Espírito Santo todo dia. E muitas vezes ao longo do dia, peça, vem Espírito Santo. Gente, Ele nos transforma, Ele nos faz novos, Ele nos renova, Ele nos impulsiona. Ele, como nós escutamos aqui na segunda leitura de hoje, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. O que significa isso? O senhorio de Jesus não vai ser eficaz, Jesus não vai ser de verdade nosso Senhor, enquanto nós não formos conduzidos pelo Espírito Santo. Ter Jesus como Senhor significa andar como Ele andou, falar como Ele falou, perdoar como Ele perdoou. Não sei se você já está nesse nível, eu não estou e eu estou querendo. Eu quero melhorar, eu quero ser santo, eu quero ter um coração melhor. Por isso eu preciso pedir todos os dias o Espírito Santo. E muitas vezes, porque tem hora que parece que o homem velho fica aqui e ele não morre dentro de mim. Eu já sou padre, mas eu tenho tentações, você não? Eu sou padre, eu quero mudar de vida, mas tem hora que aquele instinto de ruindade está dentro de mim. E fica querendo assim se vingar das pessoas. Eu falo, cala a boca, morre homem velho. Você não? Com você é facinho perdoar? Nós precisamos do Espírito Santo. Como a sequência que nós escutamos, rezamos, cantado, dizia, sem a luz que acode nada o homem pode, nenhum bem há nele. E quem é essa luz? É o Espírito Santo. Ao sujo lavai, ao seco regai. Quantas vezes a gente não se sente assim, seco? Eu preciso da água do Espírito Santo, eu preciso da presença do Espírito Santo em mim para frutificar. Curai o doente, o Espírito Santo vem curar as nossas feridas. Sobretudo as feridas emocionais, as feridas da nossa história, as feridas afetivas, senão você se torna uma chata. Vem na missa, mas é chata, porque não deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. Vem na missa, mas é um homem ruim, do coração ruim. Que coisa é essa? Tem que deixar o Espírito Santo transformar, mudar a sua cara, sorrir um pouquinho mais, até para quem não merece. Porque era assim que o nosso Senhor vivia. Do contrário, minha gente, a gente vai ser cristão só da boca para fora, muito bonitinho, mas dentro, podre. Você não pode ser isso. O que está em risco é a nossa salvação, é a nossa eternidade. Sem o Espírito Santo nós não vamos rezar para valer. Sem o Espírito Santo a gente só vai repetir palavras. Mas com o Espírito Santo? E isso não depende de como foi o seu passado, porque veja quem era Pedro, minha Nossa Senhora. Veja quem era o próprio Saulo, de quem eu citei anteriormente. Nós escutávamos ao longo do tempo pascal a narração dos Atos dos Apóstolos sobre a transformação na vida de Saulo. Se tornou o grande Paulo, o grande evangelizador. Deus quer fazer a mesma coisa com você. Para de dizer que você é um caso perdido. Não tem caso perdido para o Espírito Santo. A menos que você se feche, que você não dê espaço a ele. O nosso Papa Leão, no ano passado, celebrando a solenidade de Pentecostes, ele disse algo que eu gostaria de ler para você. Eu separei só um trechozinho da homilia dele. Ele disse assim: o Espírito Santo abre as fronteiras, principalmente dentro de nós. É o dom
que desvela a nossa vida para o amor. Você quer amar de verdade? Tem que ter o Espírito Santo, senão não vai. E essa presença do Senhor desfaz a nossa dureza, o nosso fechamento, o egoísmo. Olha que bonito, o Papa não está falando assim, desfaz o egoísmo de vocês, porque eu não sou egoísta. Desfaz o fechamento de vocês, porque eu não. Olha que lindo, o nosso fechamento, o nosso egoísmo, os medos que nos bloqueiam. Gente, nós precisamos do Espírito Santo para vencer essas tranqueiraiadas toda, porque às vezes a gente se acostuma a viver de um jeito, achando que a gente é aquilo, e nós não somos. Ah, mas eu sempre fui assim. Ei, você é o que Deus pensa sobre você. E quanto mais cheios do Espírito Santo, mais Ele vai nos transformar. Não em uma outra coisa. O Espírito Santo vai nos transformar no que nós somos originalmente no coração de Deus. É isso que é a santidade. Santidade não é perfeição. Os apóstolos, depois de Pentecostes, os discípulos não se tornaram perfeitos. Talvez em alguns momentos cantando desafinaram. Em alguns momentos eles desafinaram na vida. Tiveram pecados. Ah, mas com o Espírito Santo é diferente. A gente volta, a gente tenta de novo. O Espírito Santo não nos deixa no chão. O Espírito Santo nos põe em pé e diz, vai lá, tenta de novo. Você vai conseguir. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo não vai te transformar em uma outra pessoa, mas vai te transformar em você, naquilo que Deus pensa sobre você. E você acha que Deus pensa pouca coisa a seu respeito? Você acha que Deus tem sonhos pequenos a teu respeito? Não. Não. Você é imagem, semelhança de Deus. Que essa Eucaristia, meus irmãos, nos levante, nos faça cheios do Espírito Santo e nos ajude a nos abrirmos a Ele. A nossa parte, no fim das contas, é não colocar obstáculo na graça de Deus. É Ele que quer trabalhar em nós. É Ele que quer nos transformar. Porque senão a gente vai achar que santidade é simplesmente um processo de aperfeiçoamento pessoal. Ah, como eu sou bom. Ah, como eu sou perfeito. Ah, como eu sou melhor do que os outros. Ah, como eu rezo mais. Não. O Espírito Santo não vai te levar para a soberba. O Espírito Santo é Deus trabalhando em nós, de tal maneira que nós vamos poder dizer como a Virgem Maria, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o nome dele. A gente vai olhar para nós e vai dizer, Ele fez maravilhas em mim. Ele faz maravilhas em mim. Santo é o nome dele. Minha alma glorifica o Senhor. É Ele, não sou eu. O meu trabalho é não colocar obstáculos, ou tirar os obstáculos. O pecado nos desfigura. O Espírito Santo, Ele nos transfigura, nos leva a uma vida nova, vida de Deus. Quer deixar de ser chato? Seja cheio do Espírito Santo. Quer deixar de ser azedo? Peça o Espírito Santo. Quer deixar de ser ranzinza? Peça o Espírito Santo. Quer aguentar viver com gente ranzinza chata? Peça o Espírito Santo. Porque quando a gente fica achando que quem tem que mudar é o outro, as coisas continuam o mesmo dentro de casa, no nosso trabalho. Mas quando a gente encara, eu preciso de transformação, eu preciso do Espírito Santo, aí tudo começa a mudar. Onde tem um santo, não santo perfeito, não é porque é perfeito, mas alguém que está se deixando transformar pela graça de Deus, tudo é diferente. Que seja assim na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Fica em pé, por favor. Me ajuda. Feche os seus olhos por